Olá, eu sou o João Fonseca, sou do grupo de reconstrução histórica. Para este tema estou acompanhado dos meus colegas. Francisco Costa. E João Gonçalves. Pronto, e para começar este tema, eu queria perguntar aos meus colegas o que para vocês é reconstrução histórica. Queres ir primeiro, Francisco? Não vou ter problema. Ok. Para mim, reconstrução histórica, digamos que é algo que tem como objetivo recriar algum evento ou algum momento que tenha acontecido na história da humanidade. Geralmente são coisas que tiveram algum impacto na história. Hum, Mas acho que também não precisa de ser apenas a nível da história da humanidade, também pode ser algo que tenha a ver apenas com relembrar partes na vida das pessoas, na vida das próprias pessoas. Podes-me dar alguns exemplos desses casos? Por exemplo, em relação a relembrar partes na vida das pessoas, assim, a melhor referência que tenho é na banda desenhada do Shenzhen, onde o próprio autor ahm, descreve como é que foram os 3 meses que ele passou na China em trabalho. Basicamente, ele está a relatar a sua vida durante 3 meses na China. Como é que foi viver na China, um bocado do seu ponto de vista, do que é que acontece lá e por aí em diante. Em relação a eventos na história da humanidade, temos, por exemplo, o Chernobyl, que foi um grande desastre. Uh, Ainda hoje é altamente perigoso ir a Chernobyl. E pronto, por essa mesma razão do grande desastre que houve na explosão do reator, pronto, como eu já disse, é uma recriação histórica Ok, do desastre que houve e que ficou para a história da humanidade, não é? Toda a gente sabe do que aconteceu. exato. Ok, e então para ti, Francisco, o que é que para ti é reconstrução histórica? Então, a reconstrução histórica é o ato de reconstruir algo que já aconteceu historicamente. Isso pode ser algo que tenha acontecido há muito tempo ou pode ter sido algo que aconteceu recentemente. Não é preciso uma data específica. Podes-me dar alguns exemplos de método? Uh, por exemplo, no Freaks and Geeks é uma reconstrução histórica de como um grupo de adolescentes vivia nos anos 80 e como é que as pessoas em geral viviam nos anos 80, mas especialmente os Consideras isso? adolescentes. Engraçado. Na minha opinião, eu acho que Freaks and Geeks, eu considero mais uma reconstrução histórica no sentido de reconstruir a cultura daquela época do que propriamente como é que se vivia. Claro que de como é que se vivia está relacionado à cultura, mas é mais cultura em si, no aspectos da sociedade. Hum, Já que estamos a falar em reconstrução histórica, e estamos no curso de videojogos, gostavam de citar alguma coisa, como por exemplo, como estamos a falar de reconstrução histórica, não podemos não podemos não citar Assassin's Creed. Um, Sim, sim. Temos o Assassin's Creed faz um trabalho fantástico quando é reconstrução histórica. Sim, sim, Um, concordo. Consegue captar a atenção do jogador e ao mesmo tempo ensina ao jogador não corretamente, não é 100% daquela maneira, né? Porque se fosse 100% da maneira histórica, acho que as pessoas iam se fartar um bocado, mas consegue captar a atenção e ainda ensina algumas coisas ao jogador. Sim, Uh, desculpa eu estar a interromper a Fala, mãe, fala, mas fala, sim, fala. sim, concordo plenamente também essa parte nos jogos de Assassin's Creed.
não ser completamente apenas como o objetivo de ensinar as pessoas de como é que aconteceu realmente naquela altura, na época que está a ser representado no jogo. Também, por outro lado, não fazia sentido, não é? Porque um dos principais objetivos de videojogos também é captar a atenção das pessoas. Mas acho que sim, acho que o Assassin's Creed faz um papel bastante bom nessa parte, porque para além de, como já disseste, captar a atenção das pessoas e isso tudo, também há ali partes dos jogos, na história do jogo, em que dá para entender de que maneira é que as coisas eram vividas nessa época. Exatamente. E um tipo de reconstrução histórica que serve muito para captar a atenção do visualizador está no filme Look Who's Back, que é uma reconstrução histórica de certo tipo, como o Hitler conseguiu conquistar a atenção de toda a gente na altura, mas de forma moderna. Sim, sim. Já que estás a puxar o assunto da ditadura, quero-vos perguntar a vocês se vocês acham que um ditador é considerado automaticamente uma pessoa má. Uh, Francisco, queres ir primeiro? Ok. Para mim, um ditador não é alguém que vai ser obrigatoriamente mau, apesar de que pela história, pelo menos os mais conhecidos são sempre as piores pessoas, que provavelmente já são vistas como as piores pessoas que já existiram quase na história. O problema aí é que eu considero, sim, são vistas mais pessoas, mas acho que isso é vista de fora, vista não dentro do país, porque, por exemplo, o Luke Uzbek, vemos aqui, digamos, a reconstrução histórica de Lenin de volta ao poder nos tempos atuais e podemos ver que os alemães estão muitos, gostavam da época em que o Hitler estava no poder, havia ordem e, como podemos ver, o ditador não é propriamente. Não é que não seja mau, sim, é mau. Então, Hitler fez coisas que absolutamente malucas, Sim, mas desumanas, exato. exatamente desumanas. Mas no ponto de vista alemão, ele tratou os alemães não propriamente de uma maneira como deve ser. Claro, tinhas a polícia interna do Estado, que se calhar devia estar a rondar as ruas, mas de resto acho que eles deviam estar a viver de uma maneira muito boa. Por exemplo, quanto a ditadores, também temos Shaka Zulu, é um rei, o rei é um ditador, mas ele fez tudo pela glória da sua colónia. Neste caso dos Julos, como podem ver, ele expandiu a colónia Zulu de uma maneira incrível Sim. e influenciou muito a colonização. Uhum. E para um ditador, aquilo para ele é o mais correto a se fazer. Sim, Exatamente. sim, pegando nesse ponto de vista, epá, não acho que o ditador, como também, sim, então eu concordo com vocês, não acho que um ditador seja logo, acho que não podemos assumir logo diretamente que um ditador seja uma má ou uma boa pessoa, não é? Acho que também temos que ver também os pontos de vista deles e quais é que são os seus verdadeiros objetivos. Acho que aqui o ponto-chave é da maneira como eles fazem as coisas é que vai decidir se é uma boa maneira de o fazer ou não, não é? Por exemplo, como aqui o João Fonseca estava a dizer, o Hitler fez coisas desumanas, mas por alguma razão também tinha alguns seguidores, não é? Exatamente. Só que se calhar os ideais que ele tinha não foram aplicados da melhor forma, ou tanto como o Shaka, no Shaka Zulu, também da mesma maneira, se calhar os seus ideais na sua cabeça poderiam ser uma razão, podiam ser bons, mas calhar não foram aplicados da melhor forma. E aos olhos do resto do mundo não é uma coisa boa. E então acho que por essa razão a maioria como já disseram, a maioria dos ditadores ficaram com o estereótipo de pronto, o ditador não é uma coisa boa, lá está, não é? Sim, queria referir também que em Maria Salazar, por exemplo, eu vou comparar aqui dois médias, Maria Salazar e Lucas Beck. Lucas Beck
dá uma visão de um ditador de uma maneira positiva, que ele fez grandes coisas para o Estado, que ele ajudou o Estado a controlar, subiu a economia do Estado. Já, já Maria Salazar traz de uma maneira negativa, mostra muito sofrimento, mostra a pobreza e as consequências que eram prontos à situação, neste caso a Segunda Guerra Mundial, que é assim, Sim, Segunda Guerra Mundial, vamos aqui falar, foi um tópico muito utilizado para a reconstrução histórica. sim, verdade. Há tantos jogos feitos também à volta da Segunda Guerra Mundial. Exatamente. Podemos ver automaticamente o Call of Duty. Sim, sim. Temos muitos Call of Duties que é à base de guerra, uma delas é a Segunda Guerra Mundial. Não tenho muito, Eu diria não que sei todos os muito Call sobre of isso. Duty são à base de guerra, não é? Mas sim, Sim, temos. mas há um específico que é sobre a Segunda Guerra Mundial. Sim, sim, temos assim um dos mais recentes é sobre a Guerra Mundial. Também temos jogos assim mais antigos sobre a Segunda Guerra Mundial, por exemplo, Medal of Honor. Também é um jogo que, a meu Uhum, ver, também é bem conhecido, mas é assim um jogo mais antigo. exatamente. Hum, Antes de fecharmos este ponto, queria só também pronto, dar mais ênfase ao o que de certa forma aqui o João Fonseca disse, que é que ele utilizou Salazar como exemplo. Salazar encheu basicamente os cofres de Portugal, mas teve também os seus custos, não é? Da mesma maneira que, por exemplo, Hitler estava a aumentar o poder da Alemanha, mas também estava a aumentar a custos desumanos, não é? Como nós sabemos. Ou seja, muitas vezes para ganhar alguns bens, ao ver, se calhar no ponto de vista destes ditadores, se calhar é preciso cometer alguns males, por exemplo. É essa a ideia com que fico dos ditadores. Portanto, não sei, não consigo delimitar ao certo se um ditador é uma pessoa má ou não. Mas seguindo o estereótipo e pronto, acho que acaba normalmente por ser uma pessoa má por estar a utilizar meios não muito eu, corretos. eu acho que um ditador, por exemplo, eu podia dizer aqui, eu acho que um ditador só é mau no sentido em que, em vez de ele ajudar a opinião do povo, ele força a sua ideia. Em vez de idealizar as ideias do povo, ele idealiza a sua. Uh, e isso é o que dá o problema. Tu falaste aqui de Maria Salazar. Salazar realmente, prontos, encheu os cofres, entre aspas, de Portugal Por assim dizendo, e, sim. e como consequência houve muita pobreza e muitos portugueses tiveram que ir para o exterior para trabalhar e receber dinheiro. No, na banda desenhada Maria Salazar podemos ver como Maria teve dificuldades em criar o filho. E, e já que estamos aqui a falar de dificuldades nas mulheres, queria-vos perguntar a vocês, nestes média, qual é o papel das mulheres? Uh, Uh, Nestes média, acho que para falar disso, acho que é preciso distinguir qual é o média. Porque, epá, se falarmos assim em geral, o papel das mulheres nos média em que estamos a ver sobre a reconstrução histórica acaba por ser representar o que é a vida de uma mulher assim, de uma forma global, né, no tempo em que está a ser retratado nesse mídia, não é? Ah, não sei, Francisco, queres começar tu? Não, não, pode ser difícil. Ok, ok. eu posso começar Então, aqui sim, o com João Fonseca ainda não começou, começa ele agora. posso começar aqui com um pequeno exemplo. Em Freaks and Geeks, Freaks and Geeks é uma série que é baseada por volta dos tempos de 1980. Uh, é sobre a vida de uma rapariga e a vida. Os pontos principais é sobre dois grupos, mas dá para ver como é que é a sociedade daquela altura. Sobre este tema, ou este tópico deste momento sobre as mulheres,
gostava de referir um momento em que, quando a Miss Schweber vai buscar o filho à casa da Jean Ware, que é a mãe de Lindsay Ware, uma das personagens principais. um, Elas têm uma conversa entre mães e a Miss Schweber diz: eu agora venho fazer de- como é que nesta feta é? Como é as pessoas que vêm buscar as pessoas? Então, sei lá, taxista. Prontos, Chofer. chofer. Pronto. Ah, ok. Pronto, ela refere que ela vem fazer o trabalho de chofer. A mãe de Lindsay Ware, neste caso Jean Ware, pergunta: mas tu estás a trabalhar? Ela diz: não, estou a brincar só contigo, só venho aqui a buscar o meu filho. Nesse, Yeah. nesse clipe dá para ver uma pequena ação de: espera aí, mas tu estás a trabalhar? Tu, mulher, estás a trabalhar? Assim, uma expressão mais de espanto, não é? Exatamente, porque naquele tempo as mulheres normalmente, quando tinham não, nem era quando tinham filhos, Ainda eram elas eram poucas. criadas, elas eram criadas basicamente para casarem e serem donas de casa. Sim, Não sei se vocês têm alguma coisa a comentar. ainda, basicamente ainda eram, não eram assim muitas como hoje em dia, ou com a normalidade que é hoje de estarem mulheres a trabalhar como um homem na altura normalmente trabalhava, não é? É quase como se não for tempo de guerra, elas não trabalham. Basicamente estavam a fazer pronto, o papel de senhora da casa, não é? Uhum, uhum. Epá, já que estamos aqui a referir Mas a acho que atualidade com o passado, eu queria também referir que ainda há culturas por volta da zona asiática sim, que pronto, que esta cultura da mulher estar em casa ainda é muito pronto, muito utilizada. banal, não é? Ainda é muito natural, Exatamente, ok. exatamente. Sim, sim. Uh, Gostava de referir aqui uma pequena série que eu vi, em que é engraçado, é uma série, é um K-drama, é uma coisa engraçada que eu vi, que era à volta de três casais. Um casal casa-se e esta série é muito à base de o que é o casamento, certo? Sim, Que, pronto, há tipos de casamentos: há o de amor, há o por bens que necessitam, prontos. sim, sim. E há uma parte engraçada que é que a miúda, pronto, ela mentiu ao pai, disse que casou por gostar do homem, na realidade foi por interesse. Um, e quando a rapariga fala a verdade ao pai, o pai simplesmente ignora. E diz, para não falar, peço desculpa, para não falar que ela tinha um sonho de ser escritora, certo? Hum, Um, e quando ela diz que o casamento era uma mentira, quer voltar a ser escritora, o pai diz: o que é que estás a falar? Estás casada, agora eu quero um filho e quero que vais tratar de casa, vais ter que ser uma dona de casa, tens que desistir do sonho. Reparei muito que, pronto, eu fiquei, ok, esta cultura ainda é muito usada na Coreia. Pronto, China é um tópico, é banal na Coreia. não sei. Ou seja, o pai dela pediu-lhe, estava a dizer que ele agora queria um neto, é isso? Sim, porque eles É para casaram-se, constituir pronto, a seguir família, não é? exatamente, Pois, sim, exatamente. sim. E o ponto aqui que eu queria referir era: o pai disse automaticamente para ela desistir dos sonhos, para ela virar logo uma dona de casa, e yeah, Pois, era não, isso que eu queria não, referir. não permitiu, exato. Exatamente. Então, também, só aqui referindo novamente o Freaks and Geeks, porque pelo que nós já apresentámos, ao fim e ao cabo, Freaks and Geeks é uma série que está a fazer a sua reconstrução histórica, como já falámos, mas de uma maneira em que está a explicar os estereótipos que haviam na altura, não é? Havia os estereótipos dos geeks, que não eram lá muito bem vistos, os geeks não são fixes e tal, e os freaks são muito mais rebeldes, digamos assim, não é? E por isso vêm, são vistos de uma Eles forma. não era, é de uma maneira mais esquisita, porque eles não eram bem fixes, tipo,
Normalmente acho que, Sim, sim, acho eu que eles só queriam referi, representar. referi os fixes em relação aos geeks. Os geeks não eram Sim, fixes, estás sim. a ver? Neste sentido, assim, mais calão. Ahm, e pronto, também temos esse estereótipo que estamos a falar agora das mulheres estarem em casa e estarem pronto, a dar o suporte necessário em casa, a fazer a comida, a tratar das coisas necessárias, enquanto que os homens da família trabalham para dar o dinheiro à família e pronto. Gostava de referir, já que estamos a falar de Freaks and Geeks, há outra cena que eu gostava de referir que é quando o filho da Mr. Schreiber, ah, neste caso não, o filho da Jean Ware e irmão de Liz Ware descobre que o pai do seu amigo, o Mr. Schreiber, Sim. está a trair a sua mulher. Ele Sim. conta ao irmão e pronto, passa-se uma certas ações até ao ponto que eu quero chegar. E o ponto que eu quero chegar é que o amigo dele vai falar com a mãe dele, a Miss Schweber, e ele diz que o pai, ele admite que o pai estava a traí-la. O ponto que eu queria referir aqui é a resposta deste caso da Miss Schweber, que é filho, eu não posso fazer nada, estamos numa situação complicada. O que eu quero, e isto traz muita coisa à ideia que é, naquela altura, a mulher era dependente do homem. Pois, lá está. A única, nessa Então, família, a pessoa que trabalhava e ganhava dinheiro para a família era o homem da família, não é? sem o homem da família não há dinheiro para a comida. Pois. Outro exemplo de mídia que temos aqui que também retrata a reconstrução histórica e também dentro aqui do tema que estamos a falar do papel das mulheres nos mídias que vimos é The Grave of the Fireflies, que é um filme que retrata a vida dos civis durante um estado de guerra no Japão, durante a Segunda Guerra Mundial. E aqui na parte mais centrada para o papel das mulheres é, por exemplo, quando o personagem principal e a irmã ficam órfãos, eles vão viver para a casa da tia, acho que era a tia deles, salvo erro. Sim, sim. Corrijam-me se não. Ok. Uhum. Ah, e aí nessas cenas onde eles estão a viver com a tia dá para perceber bastante bem. Aí também, pronto, temos o aspecto da Guerra Mundial, mas mesmo assim vemos apenas a tia deles, sempre em casa, a cozinhar para a família, para o seu marido que está a trabalhar arduamente por causa da guerra, a tratar das roupas, pronto, a fazer os trabalhos que são necessários fazer em casa. E Exato. basicamente neste filme é, pronto, também é um bocado da cultura. Acho que basicamente neste filme é isso. Uh, já que estamos aqui a falar, gostava de saber que tipo de médias é que são utilizados para a reconstrução histórica? Porque é assim, já reparamos que muito destes médias é muito à base da Segunda Guerra Mundial, mas será que tem que ser tudo à base de guerras ou tem uma coisa especial? Ah, os tipos de média utilizados na reconstrução histórica, foi o que perguntaste, não é? Sim, o que eu quero perguntar é, por exemplo, temos comparação de Freaks and Geeks e Fireflies. Freaks and Geeks não é propriamente sobre guerra ou uma Sim, coisa traumática. Eu quero saber que tipo de média é que sim, é por exemplo, utilizado. no Grave of the Fireflies, apesar de também ter aqui o aspecto da guerra que está a acontecer e tudo, também retrata muito da cultura japonesa, do que é do orgulho e da honra que eles têm, porque quando o personagem principal e a irmã vão viver com a tia, eles também estão em períodos de crise e estão a passar fome. E há uma parte em que eles usam a roupa da mãe deles que faleceu, usam a roupa para vender e com o dinheiro que ganharam com a venda poderem comprar comida para comerem. Ou seja, quem faz esse processo todo é a tia deles, obviamente, porque eles não têm maturidade para irem fazer esse tipo de coisas ainda. Mas esse arroz que é comprado, tecnicamente, é do personagem principal e da irmã por direito, certo?
Acho que estou-me a fazer entender. Ah, Sim. mas a certa altura a tia deles não lhes dá a mesma quantidade de comida que está a dar ao tio e à prima deles, por exemplo. Sim, porque ela prioriza a família. Sim, porque ela justifica com, eles estão a trabalhar para o Japão para ganharmos a guerra e não sei o quê, e vocês estão só aqui a comer à minha pala. Assim, basicamente dito. Epá, mas de certa forma também não estavam a comer aquela comida se não fosse pela roupa que agora era deles por direito, não é? Exatamente. Acontecendo Francisco, isso, desculpa interromper-te, mas não, fala, deixa fala, só fala. acabar. Dado esse acontecimento, eles resolvem ir viver sozinhos. E aí acho que retrata muito a honra que eles valorizam bastante na cultura. Francisco, tens alguma coisa a dizer A sobre honra e o este? orgulho. Pegando então no que o João me disse sobre o arroz ser deles devido à roupa ser da mãe deles. Depois nota-se que com isso a tia não queria muito saber deles e eles acabam por ser obrigados devido a isso a ir viver sozinhos, quase que foram expulsos da casa onde estavam a viver, mesmo sendo crianças. Sim, eu diria Estavam, mais que eles queriam provar que conseguiam desenrascar sozinhos. E de certa forma a tia também ficou eh, meio que aliviada do género. Finalmente agora já não tenho que tratar deles, já podemos tipo comer melhor ou coisas do género, estás a exatamente, ver? não ter as Exatamente. bocas para alimentar. Ou seja, tipo, Ah, trazendo coisas fala. de guerra, se calhar às vezes revela o que as pessoas realmente são, não é? Exatamente. Nas situações de maior crise é que as pessoas Exato, exato. mostram o seu verdadeiro. Aham. Um, o que eu queria afirmar aqui é que, pronto, a pergunta é quais são os acontecimentos que são utilizados na reconstrução histórica. Eu queria afirmar que muitas das vezes as situações que são utilizadas são situações de catástrofe. Por exemplo, temos Chernobyl, que foi uma catástrofe muito grande. Uhum. Houve um filme e o filme retrata muito bem o que é que aconteceu e quais foram as consequências. Um, Podemos ver que também aqui a honra, já que estamos aqui a falar de honra, podemos ver aqui a honra que o Estado tem de eles estarem a mentir sobre a verdade, de tentarem esconder as falhas, porque supostamente Sim, o seu país é perfeito. sim, acho que neste E é aspecto é mais o orgulho do que a honra, mas sim. exatamente. Mas eu queria é que, por exemplo, reconstrução histórica não tem que ser propriamente catástrofes. Por exemplo, temos o Sagi Yojimbo que não é catástrofe. E o Sagi Yojimbo é simplesmente neste caso, é um coelho, mas é um samurai, é um Ronin que perdeu o seu mestre, que Uhum. vagueia pelo Japão e pronto, a banda desenhada relata as histórias do Yojimbo pelo Japão. Ok, Mas isso é também, Sim, de certa tam- maneira, aí também está, mais uma vez, a retratar a cultura japonesa nessa época, não é? As suas maneiras de exatamente. viver, a honra dos samurais. Também gostava aqui de afirmar que lá está, muitas das vezes não é preciso ser guerra, pode ser Uhum. também as consequências de guerra. Temos Maria Salazar, também gostava de falar aqui de outro exemplo de Goodbye Lenin, é que, na minha opinião, temos antes da ditadura e depois, quando o muro de Berlim caiu, e, e houve uma revolução, e acho que ali a mãe ter aquela coisa de se mostrar muita coisa ou for um grande choque, ela pode ter outra AVC. Acho que representa que a ditadura pode ser fecha as fronteiras, fecha a cultura com os outros países. Sim, Podemos ver automaticamente que eles tinham que fechá-la e isolá-la dentro de um quarto, porque cada coisa, a mínima coisa era uma cultura nova, era uma. Pronto, assim que abriu o Berlim parece que revolucionou a Alemanha toda. é Uh, como se avançassem do nada
300 anos para a frente. Exatamente, exatamente. E isso também é outra coisa de reconstrução histórica, que é, hum, para além da cultura, para além dos acontecimentos, também o conhecimento. Podemos falar daqui do conhecimento. Chernobyl, o conhecimento sobre, Sim, sobre os reatores, exato. sobre os, Foi exato, a falta de informação foi que originou o desastre, não é? é mais ou menos. De certa forma, sim, Hum, não foi totalmente essa a razão, mas sim. Acho, sim, acredito que parte disso, porque obviamente que nem toda a gente sabia do defeito dos reatores que é falado em Chernobyl, não é? exatamente. Ah, Gostava de referir Shaka Zulu. Podemos ver que o conhecimento deles não era nulo, mas que também não era muito avançado. E aí está a reconstrução histórica. Mostra-nos a cultura, mostra-nos o conhecimento que eles tinham naquela altura. E isso pode ajudar-nos a perceber porque é que algumas ações são feitas daquela maneira. Referindo também o Shenzhen, a BD Shenzhen, para pegar no facto de a população estar muito fechada a culturas novas. O Shenzhen que retrata então a vida do homem que vai 3 meses à China para trabalhar numa animação. uhum. E durante esse tempo que ele esteve lá, ele notou muito que as pessoas não tinham grande abertura a outras culturas. Um dos momentos mais específicos é quando um dos colegas diz para ele ir passar o Natal com ele. Sim. E durante esse tempo esse colega me disse que tinha um artista favorito e que gostava muito dele, mas no entanto ele só tinha uma peça desse artista, o que mostra que eles não tinham grande acesso a livros nem a informação. O quão fechado era. Exato. Quão fechado é a cultura deles, não é? Sim, uh, Ok. Já que estás aí a referir nesse caso estamos a fazer uma reconstrução histórica, ou podemos, podemos dizer que é uma reconstrução histórica, é o homem a relatar a sua vida durante 3 meses. Ahm, Gostava de vos perguntar, já que o quão bom foi a relatação da sua estadia durante 3 meses. O que acham, vocês acham que os média conseguem representar bem o tempo histórico que eles querem mostrar? Se as pessoas conseguem entender o que é que aconteceu naquela altura, se conseguem entender a cultura, o conhecimento que eles tinham, ou o porquê de eles terem feito certas ações? Uh, Pegando já agora nesta BD do de Shenzhen, acho que sim, acho que consegue relatar bem, porque se nós formos ver a certa altura da banda desenhada que ele próprio pronto, ele próprio diz, está escrito que ele estava lá já a escrever o relato da sua estadia na China e pensou em parar. Ou seja, isto está-nos a dizer que esta BD foi praticamente escrita no seu dia a dia lá, não é? Portanto, acho que não há, digamos, melhor maneira de relatar na altura, do que na altura, não é? Se ele está a escrever já na altura o que está a acontecer, acho que já é uma boa representação do que realmente aconteceu. Sim, sim. Eu gostava daqui de referir muitos dos filmes que aqui, média neste caso, que nós falamos, gostava de referir que Chernobyl, Shaka Zulu, o Sagi Jimbo e muitos mais, Grave of the Fireflies, como por exemplo, retratam muito bem o tempo daquela altura, o acontecimento, conseguem fazer com que o espectador entre dentro da situação, Uhum. consegue mesmo até perceber o porquê de algumas decisões e como elas foram feitas. Sim, já agora queria também referir em relação ao Chernobyl.
acho que também está bem representado de maneira a que eles basicamente usam uma personagem para representar cada, cada estatuto social, vá, digamos assim. Por exemplo, a personagem que foi criada, a Ulana Komiuk, se não estou a dizer mal, foi uma personagem feita para representar o corpo de cientistas que trabalharam com o Legazov, que é a personagem principal, o tal professor. Uh, e se repararmos na série, é essa personagem que está sempre a chamar a atenção e a chamar à razão o Legazov, fazendo ele tomar decisões, fazendo tomar as decisões mais acertadas de modo a guiar-se e a revelar a verdade, não é? Para solucionar o verdadeiro problema. Esta personagem representa todo o trabalho feito e esforço feito pelos cientistas que estiveram por trás de Legazov. Pronto, já para não falar também do personagem que há do bombeiro. Agora já não me lembro dos nomes deles todos, nomes russos. Mas temos o exemplo do bombeiro, que representa como é que foi a vida dos bombeiros que agiram na hora lá mesmo em frente ao reator, logo a ter explodido. A mulher desse bombeiro acho que representa também bem os civis, os familiares e os civis que ficaram afetados pela radiação, porque ela acaba por ter um bebê, só que como teve em contacto com o seu marido que estava, não vou dizer infectado, porque aquilo é radioatividade, mas Envenenado. pronto, digamos assim, como teve em contacto com ele, o bebê sobreviveu, assim que nasceu, só sobreviveu X horas, já não lembro quantas horas foram, eles dizem na série, mas 4 horas, isso, obrigado. Só sobrevive 4 horas e acaba por morrer, ou seja, depois das pessoas que estiveram mais perto nesse acontecimento acabaram por ter alterações genéticas e que algumas morreram devido a isso, não é? Já que estás a referir, gostava de referir a situação da mulher. Eu acho que não representa bem tu disseste a sociedade, se não me engano, ou a população. Mais ou menos, sim, os diferentes. Eu diria que era mais. Porque a população que teve em Chernobyl, quando isso aconteceu, eu diria que são as pessoas da ponte. O que é que aconteceu a as elas? pessoas todas Elas tiveram a morreram. ver aquilo Exatamente. da ponte, exato. Já a mulher, eu dizia que são as famílias a visitarem as pessoas radioativas. Elas não têm noção do que é a radioatividade, lá está, o Estado esconde as coisas, elas não têm noção do que é a radioatividade. falta de Também, informação. outra vez, exatamente, mostra-nos o conhecimento das pessoas. Neste momento, por exemplo, no tempo atual, se perguntarmos a uma pessoa o que é radioatividade, uma pessoa, eu digo um jovem, né, que já tem um certo conhecimento, não vou perguntar a crianças, claro, mas se calhar se perguntares a radioatividade, eles sabem logo que, não convém estar perto disso, isso te faz mal. As pessoas Ao menos naquela têm altura, noção disso. Yeah. exatamente, as pessoas naquela altura, se calhar aproximavam-se de... Não, Aproximaram-se eu, dos seus familiares sem ter noção disso. eu meio que Mesmo a pauta dos concordo. avisos, mesmo a pauta dos avisos. Sim, eu meio que concordo e não concordo assim tanto contigo, porque dá para perceber na série que eles sabem que estar exposto a radiação não é bom. Mas mesmo assim não têm noção do quão perigoso é, por isso é que ficaram lá na ponte. E mesmo, é como tu disseste, falta de informação e o Estado estar a esconder, a dizer que os níveis de radiação eram baixos e não havia problema, por isso as pessoas também não ligaram muito ao perigo que era e por isso ficaram afetadas. Portanto, acho que havia ali, pronto, as pessoas tinham uma pequena noção, mas não era uma noção bem estruturada, também devido ao que a União Soviética estava a esconder deles. E é por isso que é uma das utilidades da reconstrução histórica e para que ela serve para as pessoas não cometerem o mesmo erro e ficarem com mais cultura sobre este tipo de acontecimentos. Sim, na série Chernobyl, o próprio cientista diz a falha o que causou isto tudo foi a falta de conhecimento Sim, que escolheu esta explosão. exato, ele assume que a falha foi deles. Ou seja,
muita gente teve a negar o que era a verdadeira causa, não é? Que negaram até ao fim porque não queriam que se soubesse para fora que, que a culpa foi deles, porque também nessa altura ainda se vivia um bocado a rivalidade entre a União Soviética e os Estados Unidos, não é? Eles não queriam que os Estados Unidos soubessem que eles tinham uma fraqueza. Ah, e pronto, e só no final da série percebe-se o quão orgulhosos eles eram, ao ponto de só assumirem o erro após Legazov se ter suicidado e deixado as gravações nas cassetes, não é? Exatamente. Pronto, nós já revimos muitos média aqui. Acho que já tivemos noção que a reconstrução histórica não é só a representação de catástrofes. Uhum. Gostava de perguntar a vocês se vocês têm a mesma ideia que tinham no início deste podcast de o que é reconstrução histórica. Consideram que têm a mesma ideia? Se a vossa ideia mudou um bocado, ou o ponto de vista mudou um bocado após a opinião de a vossa e a dos vossos colegas. Francisco, queres começar? Para mim não mudou muito. Continua a ser o ato de reconstruir algo histórico, quer recente ou não, quer de forma verídica ou modernizada ou um pouco inventada com um pouco de história por trás. Não mudou muito. Ok. Uh, É, Uh, e para ti, João, achas que é a mesma coisa ou quanto a mim, entendes uma coisa diferente? pensando bem, quanto a mim, ah, não acho que tenha mudado assim muito, mas resumindo e concluindo, acho que a reconstrução histórica acaba por ser. A reconstrução histórica, peço desculpa, acaba por ser uma maneira de contar a história, não é? Às pessoas, dar conhecimento às pessoas e de certa forma as pessoas também aprenderem com essa história, não é? Aprender com os erros que foram cometidos no passado, por exemplo, e pessoas também ficarem mais informadas. Acho que É, isso valoriza bastante o tipo de média que estamos aqui a falar. a meu ver, eu acho que após este trabalho, acho que a reconstrução histórica não é só a representação de catástrofes, acho que é também agora a representação de cultura, representa a cultura daquela época, o conhecimento também, e sim, considero que, a meu ver, que tenha mudado um bocado a situação quanto à reconstrução histórica. Eu acho que a reconstrução histórica não é só as pessoas verem o passado, mas sim entenderem o passado. Sim, e não só. Temos, para mim, o que se destaca mais, o que aqui o média que se diferencia um pouco mais nesses termos que falaste é o Shenzhen, porque se nós formos a ver, é uma reconstrução histórica, mas que não fala de catástrofes, nem informações para aprender com erros cometidos no passado, mas sim é apenas uma reconstrução histórica da própria vida do autor. Sim. E para não falar que se aprende um bocado de cultura da China e como é que é a Sim, sim, situação e depois. nesse aspecto, exato. Exatamente. Penso que já agora vamos encerrar aqui o nosso podcast. Uhum. Desde já quero agradecer aos nossos espectadores por estarem a ouvir e aconselho-vos a ver os filmes que nós aqui falamos. Penso que Filmes, seja séries, exatamente filmes, séries, BDs, os mídia. seja e livros, os mídia Os mídia que que falámos penso aqui, sim. exatamente que são muito interessantes. Mais uma vez, obrigado. Obrigado. E por mim é um adeus. Vocês os dois querem dizer alguma coisa? É, também. Adeus. Francisco, Pronto, é este o trabalho. Obrigado por ouvirem. E é isso.